Olá, tudo bem? Com certeza você já ouviu falar que 19 de abril é Dia do Índio. Claro, todos nós, desde pequenos, aprendemos isso na escola. Mas você sabe realmente o que essa data significa? Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao canal do professor Márcio Caniello, que hoje apresenta mais uma produção do projeto de extensão universitária Divulgação Científica da Antropologia em Plataformas Digitais da UFCG. Este é o segundo episódio da série Antropologia do Dia a Dia. Eu sou Márcio Caniello, professor titular de Antropologia da UFCG. Sou bacharel em Ciências Sociais com habilitação em Antropologia pela Universidade de Brasília, mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ e doutor em Sociologia pela UFPR. Hoje iremos falar sobre o 19 de abril, o Dia dos Povos Indígenas. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, peço por gentileza que você deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não está inscrito ou inscrita ou inscrite e, por favor, compartilhe esse vídeo. Essas ações não custam nada e ajudam muito o nosso trabalho. Você já percebeu que todo ano é a mesma coisa no dia 19 de abril? Matérias especiais da TV na internet, professoras pintando os rostos das crianças, escolas distribuindo cocários de papel colorido e apresentando peças teatrais estereotipadas, pais e mães postando fotos e vídeos dos filhos fantasiados nas redes sociais. É, como dizem os antropólogos, um costume da nossa sociedade. Mas o professor Roberto da Mata nos ensina que, para realmente compreendermos nossos usos e costumes, temos que estranhá-los. Isto é, nos questionarmos sobre eles. Ou seja, é preciso relativizar. Assim eu pergunto, você acha que essa é a forma correta de homenagear os povos indígenas? E o mais importante, o que os próprios indígenas pensam disso? Antes de trazermos essas respostas, é importante dizer que desde 2022, com a promulgação da Lei 14.402, de autoria da deputada federal Joênia Wapichana, que é a primeira mulher indígena brasileira a se formar em direito e também a primeira mulher indígena a se eleger deputada federal, o dia 19 de abril passou a ser denominado de o Dia dos Povos Indígenas. E isso não é por acaso. Logo, logo, a gente vai descobrir por quê. Mas primeiro, vamos saber como surgiu essa data comemorativa. Olha, o Dia dos Povos Indígenas tem origem no primeiro Congresso Indigenista Interamericano, realizado no México em 1940. Por incrível que pareça, os indígenas não foram convidados e, em protesto, ocuparam a plenária cheia de homens brancos e se fizeram ouvir. Era o dia 19 de abril. Por isso, no encerramento do evento, foi aprovada a criação do Dia do Aborígene Americano. Mas nem todos os países seguiram essa deliberação de imediato, como foi o caso do Brasil. Aqui, a efeméride só foi oficializada em 1943, após muita pressão de antropólogos, sertanistas e defensores da causa indígena, como Marechal Rondon, neto de indígenas e fundador do SPI, atual FUNAI, que exerceu influência decisiva sobre o então presidente da República, Getúlio Vargas, que assinou um decreto estabelecendo o Dia do Índio no Brasil. O problema é que o Dia do Índio sempre teve um viés colonizador e estereotipado, mas isso só ficou claro recentemente, a partir da apropriação pelos movimentos sociais indígenas de uma discussão acadêmica da antropologia, puxada por pesquisadores nativos do sul global. É a chamada abordagem decolonial, uma sistematização de lutas centenárias das classes populares e dos povos oprimidos pela colonização, a qual busca desconstruir as estruturas de poder colonial e suas consequências contemporâneas, questionando a dominação cultural,
política e epistemológica do Ocidente. Essa perspectiva reparadora das feridas coloniais prega a desobediência epistêmica e propõe a valorização dos saberes e fazeres dos povos indígenas da América, dos povos asiáticos, dos povos africanos e afrodiaspóricos. Nesse sentido, o termo índio tornou-se totalmente inadequado, pois ele generaliza diversos povos como se fossem um só. É como chamar todos os latino-americanos apenas de latinos ou latinas, ignorando que tem brasileiros e brasileiras, chilenos e chilenas, colombianos e colombianas, argentinos e argentinas e por aí vai. Ora, atualmente existem 302 povos indígenas do Brasil, que falam mais de 270 línguas. Cada povo tem seus próprios modos de vida, usos e costumes, rituais, cosmologias e visões de mundo, práticas, valores e crenças. É uma diversidade cultural rica e única que o termo índio nega, apaga e desrespeita. Como diz o escritor Daniel Munduruku, que tem mais de 60 livros publicados, indígena sim, índio não. Indígena é afirmação, índio é negação. Indígena é pertencimento, índio é apelido e apelido é negação. Simples assim, semanticamente, a palavra índio não tem significado algum. Diante de tudo isso, nosso amigo Caboquinho Potiguara, grande liderança indígena aqui da Paraíba e parceiro do canal nessa produção, se posicionou sobre o assunto e questionou outras lideranças indígenas sobre o 19 de abril durante a realização do acampamento Terra Livre em Brasília. Vejam o que eles dizem. O 19 de abril é um dia que, na realidade, não me representa. Eu diria que o dia 19 de abril é um dia totalmente falso, um dia que a gente poderia estar trabalhando sobre as políticas públicas como educação, saúde, a questão da nossa terra, né? Mas, na realidade, esse dia é um dia totalmente eurocêntrico, é um dia europeia, né? Dessa função, e que, na realidade, esse dia não me representa em nada. É um dia que a gente poderia fazer um tipo de reflexão sobre as nossas causas, né? Causas essas que está muito aquém para que se faça de fato um dia do índio. Dia do índio não existe. Eu acho que o dia do índio é todo dia, né? É um dia de festividade, é um dia de glória, é um dia de todo mundo festejar. E aí, quando você falou em 19 de abril, eu me reportei logo à instituição escola, né? A instituição escola, mas não essa escola hoje específica, diferenciada, intercultural e bilíngue, mas aquela escola antiga, quando a gente era criança, escola em terras indígenas, né? Que tinha aquele dia 19 de abril caracterizado, né? A escola. Mas aí, com o passar do tempo, nós vamos tendo uma trajetória de crescimento de consciência. Nós vamos conhecer por que 19 de abril. E a nossa reflexão vai se ampliando, né? Esse 19 de abril é uma data criada, louvor aqui. O dia 19 de abril, né, foi o dia que foi instituído, o Dia dos Povos Indígenas. É um dia, né, uma data que retrata aí a resistência, a luta dos nossos povos indígenas, né? O dia dos povos indígenas, ele é todo dia, né? Mas aí, como foi instituído aí no mês de abril, é um mês que está voltado muito aí para se tratar das questões dos povos originários, né? Então a sociedade ela viraliza muito, né? Esse mês voltado para as questões indígenas. Então a gente também aproveita da oportunidade para estar mostrando aqui a nossa resistência, né? Para que a sociedade ela tenha o entendimento da nossa luta,
e mostrar também a nossa existência com muita força, né? Para que nosso guerreiro tenha essa oportunidade de estar aqui expressando, né, os nossos anseios e também estar tratando da defesa dos nossos direitos. Dia 19 é o dia mais focado para a população branca, que acha que só é o dia, aquele dia 19, dia do índio. Não, para mim, todo dia é dia do índio. E todos os dias nós vivemos a resistência, né, contra todas as perseguições, contra todos os demandos que vivem, que existem contra os povos indígenas. Eu acredito que é uma data que tem um significado da luta nossa, dos nossos povos. Acredito que não foi à toa que foi criada essa data, talvez, provavelmente, pela nossa própria resistência. Então, se existe essa data 19 de abril, é importante a gente se agarrar a ela, fazer as cobranças ao governo, à Câmara dos Deputados, que está aí diariamente querendo retirar nossos dinheiros. Então, acho que é importante a gente aproveitar dessa data 19 de abril, dia do índio, né, que está assim, e fazer dela um marco para que a gente consiga consolidar os direitos que estão garantidos na Constituição Federal. Bom, o dia 19 de abril ele tem o seu simbolismo, né? Um dia em que nós, povos indígenas, temos um olhar diferenciado diante de tanta discriminação, diante de tanto de direitos violados. E esse dia 19 de abril ele tem sido um dia de luta. Eu não diria que seria um dia de comemorações, mas é um dia de luta, porque a luta é constante. Vivemos num país que não dá o devido direito e a devida, a devida honra que nós, povos indígenas, primeiros habitantes, povos originários, merecem. Então é uma luta após cada dia, dia após dia, para que a gente possa estar conseguindo avançar um pouco mais, aldeando alguns espaços. E hoje a gente também já é inserido na política partidária, né? Estamos também buscando outros horizontes para nós, povos indígenas. Então, o dia 19, ele é um dia importante devido a essa visibilidade para nós, povos indígenas, mas também não diria que é um dia de festa. E sim um dia de luta, um dia para que a gente possa relembrar todos os antepassados que tombaram, para que a gente pudesse estar aqui ocupando esses espaços hoje. Portanto, fica muito claro que o 19 de abril não é uma data para reproduzir estereótipos eurocentristas, mas um momento de reconhecer os povos originários como protagonistas da sua própria história. Eles não são relíquias do passado, sobrevivências de um mundo primitivo, como pensavam os primeiros antropólogos europeus, os evolucionistas vitorianos. Essa noção, sim, é coisa do passado. Eles são povos vivos, portadores de culturas riquíssimas, e estão organizados em luta por dignidade após séculos de opressão, genocídio e apagamento cultural. Os povos originários brasileiros defendem seus saberes, línguas, modos de vida, educação própria, saúde e autonomia sobre seus corpos e territórios. E como ensina a antropologia, território é muito mais que terra, pois implica um sistema complexo de relações com a natureza, os antepassados, os saberes e os modos de vida. É um conceito que transcende o espaço físico, assumindo dimensões espirituais, culturais e coletivas. E você sabe contra o que lutam os povos indígenas do Brasil? Eles lutam contra o agronegócio predatório, a mineração ilegal e o racismo estrutural que os marginaliza física e simbolicamente. Eles lutam contra a destruição da mãe natureza, que eles, mais do que ninguém, entendem, respeitam e sabem ouvir. E a antropologia, que tem por princípio fundamental ver o mundo pelos olhos do outro, nos convida a questionar como formamos a ideia de índio. Para isso, é preciso ouvir com respeito, não como quem analisa o outro exótico,
mas como quem admite que existem muitas maneiras de viver no mundo e produzir conhecimento. Portanto, para superarmos esse termo, é fundamental ouvirmos os povos originários com respeito e sabedoria, reconhecendo suas formas de vida e conhecimento como legítimas e valiosas. Como diz a poetisa Márcia Candeba, a palavra índio carrega um peso muito grande de sangue, violência e invasões. Começa quando os colonizadores europeus chegaram aqui e achavam que tinham encontrado a Índia, um país asiático, e nos apelidaram de índios. Hoje, esse termo soa pejorativo na boca dos não indígenas. Então, no dia 19 de abril, em vez de fantasiar seus filhos ou alunos com cocar e pintá-los de titaguache, o convite é outro. Liberte seu olhar de ideias preconcebidas. Ouça, aprenda, reflita. Ensine às crianças que os povos indígenas são gente como a gente e que suas culturas, muito diferentes da nossa, são valiosas, sofisticadas e belas. Aliás, a etnologia brasileira, que é o estudo dos povos originários feito por antropólogos e antropólogas, tem uma vasta bibliografia sobre essa magnífica diversidade cultural. E tudo isso está disponível numa plataforma super bacana, chamada Biblioteca Virtual Curte no Mendaju. O link está na descrição do vídeo, aqui embaixo. Dá uma busca lá e viaje pela maravilhosa diversidade dos povos originários brasileiros. E junte-se à luta, porque quando os povos indígenas resistem, não é só por eles, é por todos nós. Vejam o que a juventude indígena diz sobre isso. 19 de abril é o Dia dos Povos Indígenas, uma data que vai muito além da comemoração. É um momento de reconhecer a força, cultura e luta dos primeiros habitantes do nosso país. Os povos indígenas estão presentes em todo o Brasil, com mais de 300 etnias e centenas de línguas diferentes. Cada povo tem sua própria história, sua relação com a natureza e seu jeito de viver. E todos têm algo comum, a luta por respeito, direito e pela proteção de suas terras. E é justamente por isso que existe o acampamento Terra Livre, o ATL. Todos os anos, milhares de indígenas de diferentes regiões se reúnem em Brasília para cobrar do governo o que está garantido na Constituição: o direito à terra, à saúde, à educação e à prevenção de suas culturas. O ATL é um ato de resistência e de união, é um grito coletivo por justiça e dignidade. Eles marcham, cantam, dançam, debatem e mostram ao Brasil inteiro que os povos indígenas seguem firmes, lutando por um futuro com respeito e liberdade. Esse Dia dos Povos Indígenas, vamos lembrar, não é sobre o passado, é sobre o presente e o futuro. Respeitar os povos indígenas é respeitar o Brasil. E diga o povo que avance, avançaremos! O Dia dos Povos Indígenas, para mim, transcende o calendário. É um momento de profunda reflexão sobre a importância dos povos originários na construção de uma identidade brasileira. Dia em que celebramos a nossa cultura e honramos a nossa história. Dia dos Povos Indígenas, comemorado em 19 de abril, é uma data importante para reconhecer e valorizar a diversidade cultural e as contribuições que nós, povos indígenas, fizemos ao longo da história. Essa comemoração busca promover a conscientização sobre os nossos direitos e a preservação das nossas tradições, modos de vida e línguas. Abril é um mês de resistência. E você que ficou até o final, muito obrigado. E antes de sair, não se esqueça de dar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não está inscrito ou inscrita. Além disso, você pode deixar seus comentários aqui na área de comentários, que a gente vai ter a maior satisfação em responder e interagir com você. E não se esqueça de clicar no sininho para saber sempre das novidades. Viva os povos originários! Viva a autodefesa indígena! Muito obrigado a todos, todas e todes. Um grande abraço e até a próxima.